muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana, falo da Lagoinha de Braga, em Portugal, e quero convidar você para ficar comigo nos próximos minutos. Vamos juntos crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra. Sim, a Bíblia Sagrada, ela foi inspirada por Deus e ela é a palavra de Deus. Queridos, se alguém te questionar sobre essas páginas, sobre esses livros que aqui estão, sobre esse cânon, sobre a Bíblia, você saberia dar razão da sua fé? Nós sabemos que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15, nos diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Nós sabemos, queridos, que nesse século que nós vivemos, nessa sociedade relativista, falar de uma verdade absoluta não é nada fácil. Mas eu e você sabemos que a mensagem que anunciamos, que a fé que nós temos, ela é a verdade e a verdade absoluta. Então, nesse mundo relativista, ou seja, sem referência de Deus, eu e você precisamos ser a luz, precisamos ser o sal e precisamos estar preparados para responder a essas teologias liberais, a toda essa literatura apócrifa que aparece e apareceu no decorrer dos séculos. E há tantos livros que se lançam baseados aí em arqueologia, deturpando diversos fatos. Então, no dia de hoje, eu gostaria de conversar com você sobre as Escrituras Sagradas e assim te preparar para dar razão da sua fé, caso você se depare com algum texto, com alguma heresia ou, queridos, com algum questionamento. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro para você é que a Bíblia Sagrada, as Escrituras, ela foi inspirada por Deus. É isso que o apóstolo Paulo escreve em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu preparei aqui um roteiro e eu quero discorrer com você sobre alguns pontos. Então, a primeira verdade que nós encontramos nesses versos é que a Escritura foi inspirada por Deus. Então, queridos, a Bíblia Sagrada, ela é diferente de qualquer outro livro que eu e você possamos ler. Você pode ver que você lê a Bíblia uma vez, duas vezes, três vezes e não se cansa de ler esse livro. Quando você começa a ler as suas páginas, essas palavras, elas falam no seu coração, elas vão queimando no seu coração. É como se o próprio Deus falasse com você. As Escrituras Sagradas, ela é a revelação de Deus para toda a humanidade, a respeito dos seus propósitos, do seu amor e de tudo, queridos, que Ele fez por cada um de nós. Então, essa Escritura aqui é uma revelação geral que foi preservada no decorrer dos anos pela poderosa mão do Senhor. E esse Senhor, o Criador dos céus e da terra, inspirou homens para escrever essas páginas que nós vemos aqui. Então, queridos, eu gostaria de falar para você, fazer uma comparação sobre essa inspiração. Muita gente confunde. Queridos, toda a revelação de Deus está aqui. Tudo que eu e você precisamos saber acerca de Deus e dos propósitos de Deus está aqui. Por isso que nós falamos somente as Escrituras, né? Mas, queridos, como que foi isso? Como que é essa inspiração? É como alguns imaginam que os autores estavam ali e aí veio uma mensagem e eles começaram a escrever? Foi assim, tipo uma sessão mediúnica? Não, queridos. Nós não estamos falando de uma sessão mediúnica como pensam os espíritas. Também nós não estamos falando de um ditado. Deus não ditou palavra por palavra.
Nós não estamos falando aí então de psicografia, não. Nós estamos falando de inspiração divina. Deus respeitou a cultura desses autores, Deus respeitou a época em que esses autores viviam. E esses autores, queridos, eles vão usar os recursos literários que tinham, vão usar o seu pano de fundo cultural para transmitir a mensagem de Deus. Então, como isso se dá? Imagina uma janela, daquela que tem aqueles, sabe aquelas janelas pintadas, que tem várias pinturas nela? Quando a luz passa por aquela janela, queridos, ela atravessa aquela pintura e sai aqui com uma outra cor. É ou não é? Assim foi a inspiração divina na vida desses autores. O Senhor, Ele, através dessa luz que estava aqui o autor da Bíblia, é como se tivesse vindo, querido, essa luz, né, sobre a mente desses autores. E eles, então, essa luz, através da mente deles, da cultura deles, foram sendo impressas em cada uma dessas cartas, aqui nos evangelhos, nos livros históricos, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, é essa luz atravessando uma janela e ganhando aqui as cores, ganhando aqui as palavras. Para ficar mais claro para você, por exemplo, quando você vai pegar lá o profeta menor, Amós, Amós era um boiadeiro. Então você vai achar no livro desse profeta algumas comparações que vão ser ali peculiares de alguém que entende, né, de pasto, de vaca. Então ele vai comparar, por exemplo, aquelas mulheres ricas da cidade, aquele luxo, às vacas de Bazã, né? E assim foi. Lucas, por exemplo, era um médico, ele era um pesquisador. Então você vai ver que o evangelho dele, ele é mais detalhado do que qualquer um outro. Então Deus, ele enviou a mensagem, mas não desprezou em seus autores aquela cultura e as características que cada um já carregava. E aí, queridos, você começa a entender como foi essa inspiração divina. E, queridos, se ela foi uma inspiração divina, nós então começamos a ver, se ela foi inspirada por Deus, logo ela não contém erros. Então a nossa Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente. Queridos, nós temos aqui na nossa Bíblia 66 livros. Quantos livros? 66. Então faz aí na sua mente o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento nós temos 39 livros e o Novo Testamento nós temos 27 livros. Esse Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, 39 livros do Antigo Testamento, mais 29 livros do Novo Testamento, compõem 66 livros que formam a nossa Bíblia Sagrada. Queridos, esse cânon, ele já na época de Jesus, no caso do Antigo Testamento, nós vemos ali que na época de Jesus, nós já conhecíamos o Antigo Testamento como ele é hoje. Você pode ver que Jesus, quando foi falar na sinagoga, ele abre ali as Escrituras e diz que hoje as Escrituras que vocês acabaram de ouvir se cumpriram. Que Escrituras era aquela que Jesus estava falando? Era o Antigo Testamento, que na época de Jesus, não apenas Jesus referendou, não apenas Jesus ratificou, como ali naquele meio judaico, ela já era conhecida, aceita, praticada e declarada. E aí, queridos, nós vemos que a Bíblia Sagrada, né, o que nós podemos dizer que o maior milagre aqui nessa Bíblia Sagrada é a sua harmonia. Por quê? Porque, queridos, nesse período todo, de mais ou menos 1.500 anos, você imagina 40 autores diferentes e 66 livros. Todos têm a mesma história de Gênesis a Apocalipse. Existe uma coerência, existe uma harmonia do início
ao fim na nossa Bíblia Sagrada. E esse é o seu maior milagre. Esse livro, além de ser a revelação de Deus para toda a humanidade, é através desse livro que Deus mostra para a gente os seus propósitos e se revela aqui em cada página. Esse livro é um milagre que foi preservado no decorrer de tantos séculos. Mas aí talvez a sua dúvida seja, mas pastora, tá bem, eu entendi o Antigo Testamento, mas como então provar o Novo Testamento? Queridos, uma coisa que você pode guardar no seu coração e confiar, é que todos esses livros que estão aqui, os evangelhos, né, os 4 evangelhos, depois Atos, que é o livro histórico, depois vem todas as cartas, e então Apocalipse, todos esses 27 livros, eles foram escritos ainda no primeiro século, E aquelas igrejas, elas tinham o costume de que quando, queridos, eles recebiam a carta de um daqueles apóstolos, eles copiavam aquela carta. E aí, queridos, como era uma igreja perseguida, várias cópias iam sendo feitas. E eu não sei se você já ouviu aí o J. Smith falar, mas hoje nós temos mais ou menos 150 mil cópias do Novo Testamento, todas iguais, porque uma igreja ia passando para outra, e para que esse Novo Testamento fosse preservado, eles eram copiados e enviados. E queridos, quando nós começamos a ler o Novo Testamento, nós vamos ver nessa carta de Paulo falando que toda Escritura foi inspirada por Deus. Toda. Ou seja, não é parte dela. Paulo está dizendo que toda Escritura foi inspirada por Deus. Mas talvez você ainda fale assim, mas Paulo é muito pouco. Queridos, mas Pedro ainda assim, se Paulo fala de todas as Escrituras, Pedro vai falar dos escritos de Paulo. Perdão, minha folha caiu aqui, tive que catar. Quando Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, do 15 ao 16, Pedro vai dizer o seguinte: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis distorcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então você vê, não apenas o apóstolo Paulo ratificando toda a Escritura, como o próprio apóstolo Pedro, queridos, falando dos escritos de Paulo e falando de todas as demais Escrituras. E nós vemos que essa Bíblia Sagrada, a mensagem que está aqui, que eu e você portamos hoje, ela já era a regra de fé, de prática e vida daquela comunidade cristã que nasceu naquele século. E assim, queridos, isso foi se espalhando por séculos e séculos. Só que aconteceu que começaram a surgir escritos duvidosos, escritos com nome de apóstolos e até com nomes de irmãos de Jesus. Então foi preciso que em um momento um grupo de homens batesse o martelo e dissesse: olha, esse é o cânon. Esses são os livros inspirados por Deus. Então, no Concílio de Laodiceia, em 360 depois de Cristo, no ano 360 depois de Cristo, é batido o martelo, é feito esse concílio. E nesse concílio eles avaliaram quais eram os livros que já existiam então, naquela época de Jesus, que nós sabemos que era o Pentateuco, eram os livros históricos, eram os livros ali poéticos, eram os profetas maiores e os profetas menores, que é o seu Antigo Testamento. E avaliaram quais eram os livros ali inspirados por Deus do Novo Testamento.
Então, ao fazer esse estudo, essa avaliação, que também, com certeza, foi direcionada pelo Espírito Santo, eles fecham esse cânon que eu e você temos hoje. Mas talvez você se pergunte, pastora, por que tudo isso? Porque, queridos, existe dois tipos de revelação de Deus. Existe a revelação geral. Então, quando você olha para a natureza, você olha para toda a criação, você vê a perfeição com que o universo funciona e se desenrola. Você sabe que você respira e nem sente que respira. Você vê os ossos de uma criança crescendo no ventre de uma mulher. Eu estou aqui sentada e não estou aí pelo mundo voando, porque existe, queridos, a lei da gravidade. Você sabe que esse universo, cada planeta está na distância em que deveria estar. Se não fosse a distância exata onde eles estão, nós poderíamos colidir. Então você sabe que essa forma perfeita de toda a criação tem por trás um Criador, o Criador dos céus e da terra. Então, através da sua própria criação, Deus se revelou à humanidade. É o que o apóstolo Paulo escreveu para a gente em Romanos. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então eu e você, através da revelação de Deus, já poderíamos olhar para tudo isso e vermos a mão maravilhosa de um Criador. E aí, queridos, não foi, quando nós olhamos para essa revelação geral, então nós vemos que ela não foi suficiente. Por isso que Deus ainda traz a sua revelação especial. Deus fez a revelação geral e se revela através do Filho, através das Escrituras, de forma especial, para que eu e você creiamos e que não haja dúvida alguma no nosso coração. E é isso que Hebreus capítulo 1, dos versos 1 e 3 diz para mim e para você. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. De ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então nós vemos que existe uma revelação geral e existe também uma revelação especial. Deus falou por meio dos profetas, por meio dos pais, e hoje Ele fala através do Filho, fala, queridos, também através das Escrituras. É por isso que essa Escritura, ela foi inspirada por Deus. Essa Escritura, ela é útil para ensinar, ela é útil para corrigir. Essa Escritura, ela é infalível, suficiente e inerrante. E é por isso que no decorrer de tantos séculos, 1500 anos, ela foi preservada, porque Deus tinha um intuito, tinha uma intenção, não apenas se revelar, mas nos instruir. Queridos, você já pensou o que é um testamento? Testamento é algo que alguém deixa para que outro se beneficie dele. E é isso, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Isso aqui, queridos, é um testamento de Deus para mim e para você, para que eu e você possamos nos beneficiar desse tesouro. Isso é um tesouro de Deus para mim e para você, o tesouro de Deus que revela os seus propósitos para toda a humanidade. É o maior tesouro que possuímos. Essas escrituras sagradas foi deixada para nos instruir. Isso é um mapa que nós temos para chegar, queridos, até a Nova Jerusalém. Através, querido, dessa instrução, nós conhecemos um Deus Criador dos céus e da terra. Através dessas escrituras, nós, ao lermos os Salmos, descobrimos que não somos produto do acaso, nem de uma explosão, nem de uma evolução, mas aqui o Salmo, querido, vai nos dizer que nós fomos formados por Deus. Deus nos criou e nós somos o seu povo e Ele é o nosso Deus. Ah, queridos, que maravilha que eu e você, queridos, não fomos largados, não fomos abandonados, mas temos um mapa, temos esse mapa que é a lâmpada para
os nossos pés. E talvez você esteja aí me ouvindo e ainda tenha uma dúvida no seu coração. Você possa perguntar assim: pastora, tudo bem, mas eu tenho uma dúvida no meu coração, como é que isso tudo foi preservado? São tantos anos, são tantos séculos. Como é isso? Queridos, e algo interessante que eu quero deixar assim no seu coração, que é história, é que no ano de 1947 foi achado, queridos, ali na região de Qumran, os escritos do Mar Morto. Nós sabemos que devido à perseguição que a igreja enfrentou, que o povo de Deus enfrentou, eles ali pegaram, queridos, aqueles escritos e guardaram em grandes vasos. E um dia ali, fazendo uma escavação, os arqueólogos, naquelas cavernas do Mar Morto, eles acharam grandes vasos. E ao abrir aqueles vasos, haviam ali escritos, do Antigo Testamento. E nós sabemos que muito dessa arqueologia hoje nós encontramos no Museu de Jerusalém, encontramos também no Museu Britânico. Essas cartas, por exemplo, que eu te disse, que durante a perseguição foram escritas, copiadas exaustivamente, nós encontramos muitas delas lá no Museu Britânico. Então o Senhor, com a sua poderosa mão, fez com que esse precioso tesouro fosse preservado para que eu e você fôssemos instruídos. Mas um outro ponto é a questão da tradução. Talvez a sua dúvida seja: pastora, mas e a tradução? Como que foi isso? E aí nós sabemos que houve, queridos, se eu falei para você que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, houve ali um conjunto de homens, estudiosos ali, sábios, que nós chamamos de 70. Eles traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, que nós chamamos da tradução da Septuaginta. E o Novo Testamento, ele teve algumas traduções para o latim, mas uma que ficou muito conhecida foi a tradução que Jerônimo fez. E assim você sabe que, depois várias traduções foram sendo feitas no decorrer dos anos. E todas elas, queridos, ali sendo poderosamente, cada homem desse que fez a tradução, sendo iluminados ali pelo Senhor, para que essa tradução saísse, queridos, com perfeição e testificasse no meu e no seu coração. Talvez você também tenha uma outra questão: pastora, mas por que ali tem um capítulo de Marcos que chegou depois? Porque, queridos, na primeira versão da King James, aquela arqueologia, essas pessoas que procuram, coisas antigas, eles ainda não haviam achado por completo o livro de Marcos. Mas numa dessas procuras acharam-se esse pedaço que faltava de Marcos. E é por isso que na outra versão, na versão seguinte da King James, você vê aí, então, o Evangelho, de Marcos completo. E aí, os critérios que foram usados para selecionar, esses livros que hoje estão aqui. Um deles é a autoria, porque eles consideravam que os apóstolos, então os apóstolos eram os autores daquele livro. Mas aí você pergunta: pastora, a senhora acabou de citar Marcos, mas Marcos não foi um dos apóstolos. Mas Marcos, acreditamos nós, que ele recebeu de Pedro aquilo que ele escreveu, ele caminhava com Pedro. Ah, mas e Lucas? Lucas caminhava com Paulo. E Paulo, ele também, queridos, foi um apóstolo ali fora do tempo. E nós sabemos que Tiago, que está aqui, era irmão de Jesus, Nós sabemos que essa carta que está aqui no Novo Testamento de Judas não é Judas Iscariotes. Então a autoria, ela foi assim o primeiro ponto para que nós entendêssemos que esse livro foi inspirado, E deveria constar nesse cânon. Também, queridos, a inspiração pelo Espírito Santo, Outra coisa, a sua universalidade, ou seja, quando todas as igrejas aceitavam, e praticavam esses livros e essas cartas. Então, esses aí, a autoria, a inspiração do Espírito Santo, a universalidade foram um dos critérios que esses homens ali no decorrer da história da igreja, no concílio, eles então usaram para ratificar, referendar e bater o martelo para que hoje eu e você tivéssemos esse livro.
Então, queridos, nós vimos aí a questão da autoria, nós vimos a questão da universalidade, nós vimos a questão da inspiração, mas existe algo muito importante também, que é a questão da doutrina. Por quê? Porque, como eu disse para você, a Bíblia é um livro coerente, é um livro harmônico. Então, nós tínhamos que ver se esses livros, um se encaixava no outro. E nós vemos que a Bíblia ela é tão perfeita porque uma história se encaixa na outra. E por isso, muitos livros que se diziam ter sido escritos por apóstolos, ou livros, queridos, ali duvidosos, ou que surgiram muitos séculos depois, não foram incluídos. Por quê? Porque a sua mensagem, a doutrina trazida neles, não combinava com esta que nós temos aqui. Então, se esse livro que se dizia ali inspirado por Deus, ele não tinha a mesma mensagem que os outros livros, ele não era aceito, e sim considerado um apócrifo. Por isso, queridos, nós podemos confiar, porque todos os livros que estão aqui, eles trazem a mesma mensagem. 40 autores, em épocas diferentes, em lugares diferentes, falaram da parte de Deus e registraram para que eu e você pudéssemos seguir, queridos, essa regra de fé e prática para a nossa instrução, para a nossa correção e para o nosso ensino. Confie na sua Bíblia, porque Deus a preservou. E homens inspirados por Deus registraram aqui os propósitos de Deus para mim e para você. Esses livros não foram simplesmente colocados aqui, eles foram no decorrer de uma longa história sendo aceitos, ratificados, praticados, queridos, através desses requisitos que eu te disse. Não há nada de erro na sua Bíblia Sagrada, não há nada em desarmonia, porque o Espírito Santo que inspirou todos esses homens aqui, ele não erra, Deus não erra, Deus não muda, queridos, ou seja, Deus não fala uma coisa hoje, muda amanhã, Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Então a mensagem é uma desde o começo. As profecias que estavam no Antigo Testamento, 300 delas vão se cumprir no Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele foi a preparação para a chegada de Cristo. O Novo Testamento, ele não, queridos, invalidou, ele apenas foi a expansão do Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento, ele foi a expansão do Antigo, ele foi o cumprimento, né? O cumprimento de várias profecias. Em outras palavras, o Antigo foi o cenário, foi a preparação para a vinda de Cristo. E o Novo, a confirmação de tudo aquilo que a gente já vinha estudando, lendo e aprendendo, queridos. A sua Bíblia é perfeita porque ela é a palavra de Deus. Confie na sua Bíblia Sagrada e saiba dar razão da sua fé para quem lhe questionar. Ou para quando você ouvir essas teologias liberais aí, você fique firme. E só quero terminar com algo que eu acho assim maravilhoso. Um dos pontos que a teologia liberal ataca hoje é o livro de Jonas. Por quê? Que um peixe ali engoliu um homem e ele ficou 3 noites ali no ventre, 3 dias, né? No ventre de um peixe e não foi morto. Como assim cuspiu ele lá em Nínive? A ciência já achou um peixe que foi tão grande que foi capaz de engolir um homem. Mas mais do que ciência, nós temos a palavra de Jesus. Que Jesus, ao ser ali, quando pediram para Jesus um sinal, Jesus nos dá um sinal e ele fala: nenhum outro sinal lhe será dado, porque o sinal de Jonas já lhes foi dado. E assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe, o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E então, nesse momento, o livro de Jonas, ele é confirmado pelas palavras de Jesus. Você crê em Jesus? Jesus, queridos, confirmou as Escrituras Sagradas. Confie no Senhor, confie nas Escrituras e prossiga em fé. Que Deus te abençoe.